Oi, Isabel. Oi, Vera. Paula, deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Deixa eu... Só... Estranho. Não estou conseguindo... Peraí, deixa eu... Stop. Sair aqui, me arrumar minha tela aqui primeiro. Agora dá. Assim eu já consigo compartilhar direitinho. Bom, a gente vai falar hoje sobre sistema límbico e também sobre o cérebro. Deixa eu subir isso daqui. Sobre o cérebro e aí eu vou aproveitar, porque se a gente entrar e explicar hoje... Bom, antes deixa eu me apresentar. Meu nome é Idinha, eu sou farmacêutica, estudiosa dos óleos essenciais, já uso óleos essenciais há muitos anos, fiz vários cursos, né? E agora eu estou indo mais fundo e fazendo mestrado sobre aromaterapia em um hospital de câncer. A ideia é a gente passar os óleos essenciais com segurança e fazer cursos profissionalizantes para as pessoas na área médica. E aí, por isso que eu acho que o mestrado é importante, porque os resultados... o médico, ele sabe exatamente diagnosticar e muitas vezes ele prescreve os medicamentos que ele conhece. Hoje, com as práticas integrativas, quando a gente tem a ciência baseada em evidência, respaldando aromaterapia, respaldando yoga, respaldando todas as práticas integrativas, né? Acupuntura, enfim, várias, nós temos o melhor dos mundos, que é quando a gente pode unir as práticas integrativas a medicina tradicional. Então, a medicina tradicional... Ficou estranho tradicional, porque você tem a medicina tradicional complementar, né? E a medicina que a gente tem oficialmente, né? Com relação aos hospitais, medicamentos, enfim. O que a gente está fazendo agora é unindo os dois mundos, né? Todo mundo podendo conversar e os médicos entendendo, até podendo orientar, prescrever, não existe mais aquela medicina alternativa, não é um termo legal. Hoje a gente tem a medicina complementar. Não se escolhe, não se exclui nada, a gente complementa. Então, existe a medicina tradicional, a medicina complementar, a medicina integrativa, e todas elas juntas, quando a gente tem conhecimento, bons produtos, bons profissionais, a gente pode integrar tudo isso. E, gente, é muito... Quando a gente pensa em sistema límbico, que é o nosso tema de hoje, ele é muito complexo, né? Pensar em cérebro, pensar nas nossas emoções e como os óleos essenciais trabalham tudo isso, eu vou ser muito honesta com vocês. Nós estamos ainda na ponta de um grande iceberg para poder descobrir tudo isso. Mas dentro do pouco que a gente conhece e da medicina baseada em evidência, eu vou procurar trazer para vocês aqui uma forma simples de entender um pouquinho essa conexão e ir um pouco mais fundo. Tá, eu não sei exatamente qual óleo eu posso usar para alguma emoção, eu posso procurar através de tabelas que a gente já tem. Nós temos as rodas da emoção, por exemplo, que vem junto com esse livro aqui, Emoções Essenciais. Nós temos livros que falam sobre neurociência e alguns óleos essenciais, a medicina baseada em evidência, mas nós temos também observação clínica, que são livros de aromaterapia antigos, que vêm desde muito tempo observando quais são os benefícios, né?
fora toda aquela questão do óleo essencial, a parte química, para que serve cada componente básico de um óleo essencial? Ele ajuda a esclarecer, ele ajuda a diminuir a depressão, a melhorar o bom humor, enfim, tudo isso a gente tem por trás da medicina baseada em evidência. Espera aí. Pronto. E aí, para a gente entender o que é o sistema límbico e aonde os óleos essenciais podem estar influenciando, nós temos aqui essa... deixa eu ver se eu consigo aqui, tirar daqui. Nós temos aqui uma figura que mostra o aspecto da inalação, né? Quando a gente usa o modo de uso, que a gente chama de modo de uso aromático, inalar óleos essenciais, eles estimulam um bulbo olfatório que fica realmente dentro da nossa região olfativa, ou seja, por onde passa o ar durante a inspiração. Aí eu estou falando da inspiração nasalada, né? Não aquela que a gente faz sem respirar. Respirando através do nariz, a gente tem o bulbo olfatório, que na verdade é um início de um grande conglomerado de células que vão diretamente para o nosso cérebro, mais especificamente no sistema límbico. Quando a gente fala de sistema límbico, nós estamos falando de uma área do cérebro que trabalha as nossas emoções, trabalha basicamente com as nossas emoções. E junto com as emoções, ele trabalha o quê? Todas as nossas memórias. Porque muitas vezes uma emoção que nós temos é baseado numa memória de algo que aconteceu, às vezes conectado ao odor que a gente está sentindo, outras vezes, tem muita gente, por exemplo, que fala, eu não gosto de cheiro. Provavelmente essa pessoa teve algum problema muito sério durante um episódio, teve alguma na infância, alguém que usava um perfume forte, ela teve uma emoção negativa. Estou dizendo um exemplo, né? Não que todo mundo que tenha passado por isso. E isso trouxe para ela uma sensação ruim com relação ao cheiro. Muitas vezes você chega perto, não, pelo amor de Deus, não chega. Só que, lembrando, a aromaterapia, ela não é só inalar. A base da aromaterapia é a cura com os óleos essenciais, coisa que a gente também não pode dizer, né? Porque o Caté Fossé, que cunhou o termo aromaterapia, ele resolveu um problema no braço dele. Ele curou uma ferida, né, uma queimadura que estava necrosando. Então, isso ele não precisou cheirar a lavanda, não foi o cheirinho da lavanda que ele sentiu, agora eu vou estudar óleos essenciais porque o cheirinho... Não, foi realmente algo físico. E aí ele resolveu estudar os óleos essenciais, por quê? Ele não teve que amputar o braço dele, que estava necrosado, né? E que pegou gangrena. E aí ele resolveu estudar e colocou o termo aromaterapia. Ou seja, não é cheirando óleo essencial que ele resolveu o problema, ele foi simplesmente passando a lavanda no braço dele, que acabou necrosando devido às bactérias, né? Porque ele acabou rolando na terra, né? E aí o braço dele necrosou. Então, daí vem o aromaterapia. Mas a forma aromática, ela passa pelo bulbo e atua no nosso cérebro. Como que ela faz isso? Ela é como se ela fosse um mensageiro químico que se liga aos receptores do cérebro que vão iniciar uma cascata de mudanças químicas dentro das nossas células. E isso impacta diretamente na forma como a pessoa pensa, sente e processa todas essas informações, como ela funciona. Então, isso a gente está pensando no genérico. Como que isso acontece conosco, dentro de nós? Por exemplo, quando a gente diminui a quantidade, quando a gente come muito açúcar, por exemplo, após esse excesso de açúcar, a gente pode cair muito rapidamente esse açúcar, porque o corpo metaboliza muito rápido. E essa hipoglicemia, assim
quando a gente não consegue comer muito, né? Ou quando você não come nada, ou quando você come muito e cai rapidamente, ela te dá a fome. Por que que é importante a gente? Porque tudo no nosso corpo é mediado quimicamente. As células utilizam neurotransmissores, uma bioquímica própria para passar para nós as sensações. E os óleos essenciais são o quê? São uma química própria também, que muitas vezes vão atuar nos mesmos receptores aonde nós sentimos ou nós precisamos melhorar alguma sensação. Por exemplo, no caso da fome, a gente usa o quê? A canela. Porque a canela, ela vai diminuir esse tempo de consumo de açúcar rápido quando a gente come um doce, por exemplo, né? Quando a gente está muito nervoso, quando a gente está muito excitado, muitas vezes, por causa do primeiro encontro, o que a gente percebe também? Aquela excitação, o coração começa a bater mais rápido. Então, se você tem um óleo essencial que vai te acalmar, que vai diminuir essa frequência cardíaca, por exemplo, a lavanda, ela vai trabalhar o nosso sistema nervoso simpático e parasimpático através de alguns neurotransmissores, ela poderia ajudar. Quando a gente tem um medo excessivo, né, também a gente tem sempre um óleo essencial que vai poder ajudar a acalmar. Pode até ser, no caso, a lavanda, mas existem óleos mais específicos para o medo de avião. E tudo isso é o quê? É um estímulo sensorial que o nosso corpo transforma em um estímulo químico para que a gente tenha essa sensação. Então, as sensações, tudo aquilo que a gente sente, o medo, né? Aumenta a nossa frequência cardíaca e a gente passa por algumas transformações físicas. E tudo isso acontece para quê? Para que a gente tenha essa experiência emocional. Quando a gente pensa, por exemplo, no caso do medo, né, essa percepção, a gente, junto com o medo, achar que alguma coisa vai nos ameaçar, e que isso está no cérebro, a gente tem algumas reações do corpo, como o tremor, o suor, os batimentos cardíacos, porque o nosso corpo está respondendo àquela emoção, né? Seja ela a fome, seja ela, às vezes, uma aula, um curso, uma prova, enfim, isso é o que a gente chama de estímulo sensorial. E dentro desse estímulo sensorial, a gente pode senti-lo de diversas formas. A gente pode sentir ele da forma física, né? Quando a gente pensa da forma física, a gente vê uma dor mesmo, uma dor física, uma dor nas costas, uma dor no pescoço, frio ou calor intensos, né? Muitas vezes a poluição sonora nos irrita, a voz de alguém, um cachorro latindo, tudo isso é um agente estressante que vai mudar a nossa química e vai trazer para a gente, sem a gente querer, uma emoção. Quando você não consegue resolver um conflito com a sua família, quando você um conflito com o seu chefe, com o seu esposo, e quando ocorre alguma perda, né? Quando alguém morre, alguém vai embora, isso também te traz uma sensação, uma emoção. E quando essa emoção ela é negativa, o que ela vai fazer? Ela vai afetar o nosso equilíbrio. Né? Outras coisas que também podem afetar o nosso equilíbrio, por exemplo, são exercícios físicos mas eu estou falando, exercício físico é bom, exercício físico muito intenso, né? Por exemplo, eu fiz uma peregrinação, fiquei 4 dias caminhando, 20, 30 quilômetros por dia, eu não estava acostumada a fazer isso. Isso me deu uma dor muito grande, porque eu não estava acostumada. Isso me deu estresse, ele desequilibrou o meu corpo. Muitas vezes uma hemorragia, você não tem algum problema dentro de você, hipoglicemia, enfim. E quando a gente pensa na parte do sistema límbico, a parte psicológica, nós estamos falando aí de medo, ansiedade, frustração. Então, muitas vezes, inalar algo que
ajude a gente a lidar com o problema psicológico ou a emoção negativa que nós estamos sentindo, pode ajudar. Pode não, ajuda muito. Mas lembra que isso tem muito a ver também com a memória olfativa da pessoa. Por quê? O sistema límbico, ele está ligado, sim, os neurônios, né, que trabalham as nossas emoções, mas as nossas emoções, elas estão conectadas com as nossas lembranças. Tudo que a gente viveu. Sabe aquela música de quando você era jovem, aquela música de quando você encontrou seu primeiro amor? Aquela música vai ter em você uma emoção diferente do que qualquer outra, porque ela causou uma emoção. Se você tiver, lembra do cheiro, né, o perfume do seu primeiro namorado, ou de repente o cheiro da comida da sua mãe, um cheiro de café, tudo isso realmente tem uma ligação muito forte, porque ele trabalha não só o emocional, como também a nossa memória. E eles estão dentro do quê? Do sistema límbico. O cérebro, ele não reconhece, por exemplo, a diferença entre uma ameaça, que é a nossa imaginação, e a realidade do perigo. No passado, o estresse, ele era muito importante, porque era ele que fazia a gente fugir de um leão, né? Então, aquela sensação de estresse, ela parava o seu corpo inteirinho e você saía correndo, porque você precisava de toda a energia para fugir dessa ameaça que era um leão, que ia acabar com a sua vida. Hoje, o estresse do dia a dia, eles trazem para o nosso cérebro a lembrança do leão. E aí ele para tudo. Ele para a sua imunidade, ele para outros processos que estão ocorrendo de dentro do seu corpo. Para quê? Para você fugir do perigo. Só que o perigo é imaginário, mas ele também traz todos essas paralisações que vão fazer o que a longo prazo? Se você está o tempo inteiro estressado, o que vai acontecer? Você vai ter uma liberação. O que vai mediar o estresse dentro do seu corpo? O seu corpo sentir o coração disparado, sentir aquela necessidade de sair correndo, aquela sensação de perigo imaginário. Coração acelerado, o cortisol, tensão, fadiga, né? Muitas vezes esse estresse repetitivamente ele acaba gerando a longo prazo o ganho de peso, a insônia, a perda do libido, né? Entre outras coisas. Então, vejam a importância que tem algo que a gente nem para pensar, que é simplesmente o medo, a ansiedade, que seria o quê? O medo do futuro. Então, cada pensamento nosso tem a sua assinatura energética. E ele vai afetar o nosso sistema para melhor ou para pior. Então, nós temos sim que termos consciência e imaginar, opa, por que eu estou me sentindo assim? Ir atrás do problema, e quando a gente descobre o problema e não consegue resolver ele sozinho, você não pode mudar uma pessoa, a mudar a forma que uma pessoa muitas vezes vai tratar você. Você não pode mudar o sistema político da noite para o dia. Você não pode mudar uma pandemia que está acontecendo aí. Mas o que você pode fazer? Você pode, através de estudar o que você está sentindo naquele momento, identificar qual que é o melhor óleo para você lidar com aquela emoção negativa. E muitas vezes uma emoção negativa, como eu falei, vai te levar ao estresse, o medo. No meio do sistema límbico, a gente tem uma glândulazinha chamada amígdala, e ela que gera ela que trabalha o nosso medo. Medo para ela é alguma coisa que vai acabar com a gente. E no passado era um leão. Atualmente é o chefe, é o medo de algo que nem aconteceu com você ainda, é o medo de algo que vai acontecer com a sua família, é o medo de alguma coisa. Gente, vocês já perceberam que 90% dos nossos medos não se realizam, graças a Deus, né? Então, que tal a gente gerenciar isso melhor? O gerenciamento emocional é extremamente importante. E é aí que entra o óleo essencial, porque ele vai trabalhar as nossas emoções, ele inclusive libera algumas memórias que precisam ser liberadas, que muitas vezes ficam no nosso subconsciente.
Os nossos problemas não são claros, muitas vezes estão no subconsciente. O que significa o subconsciente? Algo que aconteceu, a gente esqueceu, muitas vezes porque doeu demais, e a gente não consegue trazer isso para fora. Por isso que a gente busca psicólogos, é importante ter sempre quando a gente está num nível muito, muito alto de estresse, ter sempre um acompanhamento psicológico. Mas os olhos trabalham muito bem nisso. Se você for buscar a causa do que você está sentindo, ou uma ajuda profissional para saber essa causa, você pode ter vários olhos e aí você escolhe aquele que mais funciona para você, né? Porque é o sistema límbico, né, e os neurotransmissores das emoções que vão gerenciar o seu bem-estar. Mas é você que vai decidir como você pode se sentir com relação a qualquer coisa na sua vida. E aí, como eu estou falando, mas, Dinha, como é que isso funciona? Como é que eu posso fazer isso? Existem vários livros, né? Eu gosto bastante desse aqui, Emoções Essenciais. Aqui a gente tem a roda das emoções. Só que como aqui tem muita informação, para ficar mais didática, eu trouxe esse aqui para vocês, que ele é mais fácil. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no medo, né? Como eu falei, o medo. Qual que é o contrário do medo? É o amor. Então, quando a gente tem problema, algum medo excessivo, a gente pode ter olhos como, por exemplo, o cipreste, a toranja, o alecrim, a lavanda, que nos ajudam a ir para o outro lado, que é o medo, do medo, que é o amor. Quando a gente está muito triste, com sentimentos de culpa, veja, o hortelã-pimenta, às vezes o mesmo óleo, ele pode trabalhar tanto aqui a culpa, para você se sentir livre da culpa, porque ela não vai ajudar em nada, né? Um sentimento que vai te destruir não vai te ajudar em nada, como ele também trabalha aqui no amor. Então, na hora que você precisa ajudar alguém ou precisa se ajudar, procura aqui a raiva, o hortelã-pimenta novamente. Olha que interessante. Quando a gente vê em egoísmo, valor, olha o hortelã-pimenta. Né? É bem legal a gente entender que existem óleos, por exemplo, que são coringas. Hortelã-pimenta é um deles, a lavanda é outro. Por que hortelã-pimenta? Por que a gente fala que hortelã-pimenta é o café da aromaterapia? Porque ele estimula, ele faz você ir para frente, ele limpa suas emoções. Sabe quando você está com o HD cheio no computador e você quer limpar e colocar informação nova? Para você limpar a energia negativa, o que você usa? O hortelã-pimenta. Por isso que ele é legal para vícios, para você de manhã acordar, né? Às vezes você tá, não estou com vontade de levantar, a cama tá tão boa. Cheira um hortelã-pimenta, tenta buscar em você uma liberdade de fazer aquilo que você quer, né? Se sentir melhor. Ah, não deu certo porque eu fiz assim, será que eu não posso fazer diferente? Então, vejam essa tabela e outras, né? Como eu falei, daquele livro Emoções Essenciais, que lá tem claramente o que você pode usar para cada emoção. Tanto emoção positiva, que você vai precisar, que você quer alcançar, quanto a emoção negativa que você quer tratar. Para que a gente crie o quê? Novos hábitos. Tenha novos hábitos no dia a dia, né? E aí, quando a gente pensa em novos hábitos, existe uma palavra que eu gosto bastante que se chama não adianta, gente, a gente querer ter boas escolhas e bons hábitos se a nossa base, se o nosso cérebro está inflamado, se o nosso cérebro começa a se degenerar. Então, sistema límbico, eu mais ou menos expliquei para vocês, assim, no geral, o que ele é, o que ele rege. Os óleos essenciais, eles têm conexão direta através do bulbo olfativo com o nosso sistema límbico. Ele trabalha as emoções, mas como está o seu neurônio? Como está o cuidado que você está tendo com a sua saúde? Veja que uma coisa que mata neurônio, por exemplo, é o estresse. Tem que cuidar do estresse. Não adianta esperar ficar doente. Esperar ficar doente, esperar ter uma doença neurológica, aí você não vai conseguir fazer muita coisa. Aí você já não vai conseguir você tomar decisões sobre a sua saúde. Então, você tem que
agir antes, pedir para as pessoas que estão ao seu redor agir antes. Por isso que eu achei importante a gente colocar quais são os óleos essenciais que vão proteger o meu neurônio. Eu vou proteger o meu neurônio de quê? Inflamação crônica, dieta inflamatória, vida sedentária, desnutrição, solidão e isolamento, ansiedade e medo. Vejam aqui como é importante controlar a ansiedade e o medo. Uso excessivo de medicamentos, drogas, álcool, raiva intensa. Pensa, qualquer raiva, qualquer culpa, qualquer coisa que você tenha com relação a você ou outro, no fim vai te prejudicar, não vale a pena. E aí é sempre legal a gente ter um olhinho para ajudar a gente a tornar esse caminho mais leve. E, ao mesmo tempo, pensar que você tem que estar limpa, você tem que se cuidar. Alimento, sono, o seu estresse tem que ser gerenciado para quê? Para que você tenha neurônios saudáveis. Agora, quais são os óleos que a ciência baseada em evidência tem como os óleos mais saudáveis para manter o nosso cérebro ativo? Manter a O que é neurogênese? Neurogênese é quando nós temos a formação de novos neurônios. Esses novos neurônios são aqueles que vão dar a base, o suporte para uma saúde mental. Se você não tiver saúde mental, se você não tiver com o seu corpo bem, você não vai conseguir fazer boas escolhas, porque você vai cada vez mais tomar remédios, você vai aumentando a cascata inflamatória, e isso acaba desequilibrando e inibindo a formação de novos neurônios, principalmente conforme a gente vai ficando mais velho, que vai ficando mais difícil ainda a formação de novos neurônios. E o que eu acho mais lindo no óleo essencial, nós trabalhamos em conjunto, nosso corpo, nossos tecidos, cada célula. Sabe o que o óleo essencial faz dentro de uma célula, muitas vezes? O que é o detox da célula? Ele limpa a célula, ele estimula a célula a jogar toxina para fora, os resíduos tóxicos dela, e aí ela tem espaço para quê? Para receber nutrientes. Hoje, a nutrição moderna, ela não é mais aquilo que você come, ela é aquilo que você consegue absorver. Ou seja, muitas vezes ter uma boa alimentação só não é suficiente, mas ela é importante. Mas você tem que cuidar do seu corpo, do seu intestino, das suas emoções, para quê? Para que quando você dá uma alimentação boa para o seu corpo, ele possa absorver tudo, né? Lembra, ômega 3, nutrientes, são super importantes para suas células e para a integridade do seu intestino. E, lógico, também para a neurogênese. E dentro disso, os óleos que a gente mais... existe um estudo, né? Alguns estudos que eu selecionei aqui, onde eles colocaram que óleos que ajudam o cérebro a produzir novos neurônios, né? A ficar saudável, são lavanda, bergamota e manjericão, ou seja, todos aqueles óleos ricos em linalol, a laranja, graças ao limoneno, e o turmeric, né? Aquele óleo maravilhoso que a gente tem, que é rico em turmerona. A turmerona está no óleo essencial, no turmeric. Ela não está naquele pozinho lá de açafrão que a gente compra ali, é outro princípio ativo, ok? Então, esses óleos essenciais, por si só, já vão ajudar. Lógico que o óleo essencial sozinho não faz milagre. Você tem que cuidar do seu estresse, tem que cuidar do exercício, enfim. Mas é um conjunto de ações. Esses a gente tem comprovadamente que aumentam a neurogênese. Olha que legal. Então, você está tomando um óleo para cuidar do seu emocional e, ao mesmo tempo, para cuidar da sua saúde mental e dos seus neurônios. Os óleos essenciais, aí eu peguei uma revisão onde eles buscaram quais são os óleos essenciais com potencial neuroprotetor. Isso foi um trabalho da Maria de Fátima, da nefrologia da Unifesp. Então, os óleos essenciais que mais tiveram resultados como neuroprotetores, então a gente tem, no trabalho anterior, estimula novos neurônios. Lembra que no passado a gente achava que nascia com o número de neurônios e não tinha novos neurônios, então se formavam. Hoje, graças a Deus, a gente já sabe que não é assim.
Existe sim uma neuroplasticidade. Agora, existe também a história da neuroproteção. E o neurônio que está bem, que está cumprindo a função dele, quais são os óleos essenciais que passam a barreira hematocefálica e que vão nos dar essa proteção? Aí aqui tem eucalipto glóbulos, lavanda angustifolia, que é a lavanda verdadeira, o alecrim, que todo mundo já sabe, ó, desde a antiguidade, que é um óleo essencial e muito bom para memória e concentração. Inclusive, eu estou com o meu aqui, ó, no difusor. Depois eu falo para vocês qual foi a misturinha que eu coloquei aqui para me ajudar no dia de hoje, aqui a estar conversando com vocês. Olhem aqui a lavândula, né? A lavanda angustifolia, a lavanda verdadeira, e a melissa. A melissa é muito usada em casos de demência. Ela teve melhora em indivíduos com demência grave, né? Melhorou o quê? Aquele quadro de agitação. Muitos tomam medicamentos muito complexos, né? Justamente por causa desse quadro de agitação que a demência acaba produzindo, né? Também o efeito calmante, que a lavanda, o sândalo, a salvia esclareia, o bergamota, a laranja, a camomila produziu, né? E tudo isso reflete nessa capacidade potencial neuroprotetor. Outros óleos essenciais, agentes ansiolíticos, e que foram benéficos para o cérebro, são o ylang-ylang, foi o ylang-ylang, né? Inclusive, os níveis do componente desse óleo essencial baixaram o nível de dopamina e aumentaram o nível de 5-HT no hipocampo em animais experimentais. Isso significa o quê? Quando a gente pensa em dopamina, nós temos dois tipos de dopamina. A dopamina que é ligada às questões amorosas, né? E também, que é o excesso, e também o excesso que é ligado às questões do medo, né? Do medo excessivo. A síndrome de pânico, muitas vezes, está muito ligada a um excesso de dopamina. Então, eles fizeram alguns estudos e perceberam que esses níveis baixaram e que isso foi importante, né? Só para vocês entenderem aqui o porquê. Então, vejam a ciência baseada em evidência, falando dos nossos maravilhosos óleos essenciais. E tem um outro estudo bastante legal que eu vi com o Fabian Laszlo, que fala sobre o 1,8-cineol como neuroprotetor e antioxidante. O 1,8-cineol está onde, gente? O nosso alecrim tem 1,8-cineol, não é qualquer alecrim que tem esse princípio ativo majoritário, tem que ser um alecrim específico, né? O da doTERRA tem 1,8-cineol, e também o eucalipto tem 1,8-cineol. O linalol, quem que tem linalol? A lavanda, a bergamota, e neste caso aqui, o linalol do manjericão foi estudado, né? Todos com ações benéficas na nossa região cerebral. Aqui nós temos vários estudos comprovando a ação neuroprotetora da lavanda. Vejam quantos estudos falando da lavanda, né, com uma ação neuroprotetora. Deste outro aqui, opa, pulou a... Esse outro aqui sobre a bergamota, ação neuroprotetora da bergamota. Além do que a bergamota, gente, é uma delícia. Eu tô, além do alecrim, eu também estou com a bergamota aqui, né? No meu difusor hoje. Qual foi esse experimento com a bergamota? Eles provocaram danos nas células neuronais de ratos e foi constatado que aquelas células que tinham a bergamota, elas não foram tão danificadas, apesar do que foi provocado. E isso foi muito legal. Esses estudos aqui, depois eu vou deixar para vocês, para quem quiser. Gente, eu não estou conseguindo ir para frente aqui. Pronto, foi. Outro estudo bem interessante aqui provou
potentes óleos que protegem. Hoje a medicina já descobriu que existe uma substância, né, na terminação, né, de cada do nosso DNA, das nossas células, existem os telômeros, e são eles os responsáveis pela longevidade das células, né? E nós temos 3 óleos que são maravilhosos para proteger os neurônios do seu encurtamento, porque quando você protege eles do seu encurtamento, significa que você está potencializando a longevidade saudável do neurônio. É isso, basicamente, que quer dizer. E fizeram testes com vários óleos essenciais. Todos têm um pequeno ou maior potencial de proteção do neurônio, né? Principalmente quando a gente observa proteger o encurtamento do telômero, que é que fica no DNA dentro da célula, né? E os 3 que mais protegeram foram cravo, alecrim e manjericão. Ou seja, aí você tem um outro mecanismo de ação, né? Além do fato de ser antioxidante, além do fato de ser de ter todos os outros benefícios que nós já falamos, eles ainda fazem essa proteção aí do encurtamento do telômero, que é aquilo que vai diminuir a vida da célula. Então, vamos dizer, ela vai morrer mais jovem. E aqui tem essa vida maior, ela tem mais tempo de vida, o que é melhor, né? Para quem tem as células que podem viver mais e de uma forma saudável, logicamente. Então, os 3 melhores são esses. E, gente, a mistura de cravo, alecrim, manjericão é maravilhosa. Então, se você tem alguém que tem problemas, que já está apresentando problemas neurológicos, ou se você quer dar uma misturinha legal para proteger o cérebro de alguém, tá aí uma dica bacana, esses 3. Eu costumo dar esses 3 aí para os médicos, para o pessoal que eu gosto. Olha que cheiro gostoso, isso aqui vai proteger o seu neurônio. Nossa, aí que todo mundo fica feliz, né? Uma outra coisa interessante são óleos essenciais que eles trabalham, bloqueiam a neurogênese, né? Em dois pontos. E com isso, o que acontece? O cigarro bloqueando a formação de novos neurônios, vejam o antes e o depois, né? Você percebe que existe ali um dano do cérebro de quem fuma com relação a essa figura aqui, antes e depois, né? E aí você fala, mas e daí? O óleo essencial vai proteger? Não, não vai conseguir proteger, dependendo da quantidade que a pessoa fuma, e vai cheirar o óleo essencial. Mas o óleo essencial ajuda a pessoa a parar de fumar, mudar o hábito. Então, isso é que é legal. O hortelã-pimenta, ele também tem uma função interessante aí. Então, colocar, por exemplo, né, a cássia, a pimenta negra e o cravo, né, nos palitinhos, e gosto de misturar com óleo de coco, né, porque senão vai ficar muito forte, e colocar no momento em que sente vontade de fumar, é uma forma, por exemplo, de você mudar o hábito. Então, óleo essencial protege ou não protege? Se ele consegue mudar um hábito que vai dar algum problema para o seu neurônio, sim, ele protege. E aí, resumindo, quais são os 9 óleos, os 9 top óleos que eu descobri, né, fazendo a minha pesquisa, que vão ajudar a proteger o seu cérebro? A lavanda, o manjericão, que nós vimos, e a bergamota, tem linalol, a laranja doce, o alecrim, o turmeric, o cravo, frankincense e copaíba. Ah, você não falou do hortelã-pimenta. É que o hortelã-pimenta não estava nos estudos, né? Mas a gente também sabe que o hortelã-pimenta ajuda com relação à questão emocional. Então, vejam que maravilha, quantos óleos a gente tem aí. Não são só esses são só os top 9 que eu decidi, mas a gente tem muitos outros óleos que com certeza vão sim ajudar, não só com as questões emocionais, mas fisicamente a proteger o nosso cérebro, porque se você tiver com o cérebro bem, e se você tiver com o seu cérebro agindo bem,
Aí você consegue tomar boas atitudes e controlar cada vez mais os problemas do dia a dia. Porque se você não controla, se o mundo te controla, vai chegar um dia em que você vai perder o controle de você mesmo, e aí não é legal. Então, é muito bom que a gente conhece e tem os óleos essenciais para ajudar, né? Como a gente colocou ali, todo homem pode, se assim desejar, tornar-se escultor do seu próprio cérebro. E eu acredito que nós somos muito, muito afortunados, porque nós temos este conhecimento e porque nós temos substâncias naturais e eficazes para nos proteger, tanto com relação à parte emocional como à estrutura do nosso cérebro. Então, a inflamação, né, o estresse, a idade, elas influenciam, elas podem fazer mal para o nosso cérebro, mas a gente sabe que atividade física, novos aprendizados, enriquecimento ambiental, óleos essenciais, podem nos ajudar de uma maneira positiva, né? Porque nesse quadrinho aqui não foi colocado os óleos essenciais, mas a gente conhece porque eu acabei de provar para vocês que ele é legal, né? Então, vamos nos permitir a ser saudáveis, pensar na farmácia da natureza, do Terra é um presente maravilhoso da Terra, né? O presente da Terra para a nossa saúde. E era isso que eu tinha para hoje aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, se quiserem. Deixa eu ver aqui no. Ah, o Frankenstein não está nesse grupo de olhos. Muito bem. Sim, deixa eu colocar aqui atrás. Em qual grupo? Quem que colocou essa pergunta aqui? É que eu acho que eu não tinha chegado até o fim, né? Mas no final ele tá assim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. É que não existem vários outros estudos que eu acabei não colocando aqui. Alguém quer fazer alguma colocação? Quer perguntar mais alguma Pois coisa? é, fui eu que fiz a pergunta, Ana Paula. Ana Paula. Eu achei que você falou muito pouco do Frank Sainz. E é um óleo que já foi dito inúmeras vezes por várias pessoas que é um óleo importantíssimo na reconstrução celular, principalmente de neurônios e no cérebro. Inclusive Isso. indicado para Parkinson, para Alzheimer, enfim. E aí, logo no começo, eu achei que você estava falando de outros óleos vários e não citou o Frank Sainz. Aí eu fiquei, peraí, mas eu sempre indico, eu sempre uso. Então, vamos pensar o seguinte: dentro da ciência baseada em evidência, né, o frankincense tem muito. A gente usa o frankincense para potencializar qualquer coisa. Você tem razão, tudo. O que o frankincense é? Ele é um grande regenerador celular. Não só do cérebro, mas também de qualquer parte do corpo, né? A gente usa, inclusive, para a pele. Ele é regenerador celular. A gente tem vários estudos dele, principalmente a parte celular, você trabalha com placas de Petri, no caso, para proteção com relação a câncer, eu já vi alguns estudos. Agora, especificamente, para essa questão neuronal, né? A questão da neurogênese ligada aos assuntos que eu coloquei hoje, aos estudos que foram feitos hoje, que eu selecionei, não existia quase de frankincense, entendeu? Existem de outros óleos, o que é ótimo, porque eu também considero, concordo com você, frankincense excelente, mas eles não estavam no estudo, nos estudos que, vamos dizer, foram contemplados. Talvez as pessoas seguiram mais. O que acontece às vezes quando a gente faz um estudo? Às vezes a gente faz um estudo só por causa do linalol. Quais são os óleos que tem linalol? Por causa do limoneno. E o frankincense, ele tem vários outros princípios ativos em menor quantidade. Então, talvez fique um pouco mais difícil a gente identificar o porquê. Então, o estudo acaba indo mais por um lado, onde a gente tem uma química mais conhecida e mais fácil, entendeu? Mas é só porque é o que está na ciência baseada em evidência. Mas não tem quase estudo neurológico com frankincense, apesar da gente falar tanto do frankincense para o cérebro. Tudo bem, Eliana? Respondi. Alguém quer colocar mais alguma Sim, coisa? ok.
Tá, mas é isso, né? Aí na hora que o médico, alguém vem conversar com a gente fala, olha, é isso, a gente tem esse estudo aqui. Inclusive, fica aí a dica, gente, vamos achar estudos com relação ao frankincense, que realmente é um óleo top. Tá bom? Bom, gente, se não tem mais dúvidas, então eu vou encerrar por hoje, agradecendo a todos, né? E vamos aproveitar e usar os óleos essenciais para a nossa saúde do cérebro. Beijão para todos!